Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O dia que eu cheguei em casa e tinha um bilhete em cima da minha mesa, e eu moro sozinha. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu cheguei em casa do meu trabalho, e assim que eu entrei na cozinha, eu vi que tinha um papelzinho dobrado, tipo um bilhetinho assim, em cima da minha mesa. E eu moro sozinha. Quando eu vi aquilo, eu já gelei, porque ninguém entrava na minha casa, ninguém tinha a chave da minha casa. E nisso eu fui, peguei o papelzinho e abri pra ler. Quando eu abri, estava escrito assim: parabéns pela casa, ela é linda. E assim que eu li aquilo, eu já comecei a tremer, porque eu falei: bom, alguém entrou na minha casa, mas quem? Porque ninguém tem acesso à minha casa. E nisso eu já fui pra fora, nem entrei pros quartos, nem fui lá pro fundo com medo. Liguei pro meu tio, que é como um pai pra mim. Ele veio até minha casa, olhou toda a minha casa e ele falou assim: olha, aqui na sua casa não tem ninguém, mas alguém trouxe, alguém deixou esse papelzinho aí, alguém entrou. E nisso, nesse mesmo dia, meu tio conseguiu com que trocassem, né, as fechaduras. E depois desse dia eu comprei câmera pra colocar câmera em casa também. E quando isso aconteceu, eu até pensei em me mudar de casa, só que eu tava bem no início do meu contrato. E pra eu sair da casa, eu teria que pagar uma multa gigantesca. E eu não tinha o dinheiro da multa pra pagar na época. Fui até a delegacia pra fazer BO, só que o policial disse que pra eu fazer BO, eu precisava de alguém. Ele falou assim: olha, pra você fazer BO contra alguém, você precisa dessa pessoa. Como não tem ninguém, você não sabe quem é, não tem como fazer o BO. Eu apenas abri um chamado de segurança, de emergência, que eles falam lá. E vida que segue. É claro que nos primeiros dias foi assim, totalmente difícil, porque qualquer barulhinho eu já ficava, não dormia à noite, com medo de alguém entrar, ficava assim desesperado, qualquer barulhinho eu já achava que era alguém entrando. E nos primeiros dias, meus primos ficaram comigo em casa, meu tio, minha tia dormiam comigo também em casa, pra poder não me deixar sozinha. Até que o tempo foi passando, a gente meio que foi esquecendo disso, isso daí foi ficando pra lá, porque nunca mais aconteceu nada, até que o medo foi embora. E beleza, vida que segue, voltei a viver a minha vida normal, o pessoal parou de dormir em casa comigo. Beleza, um ano se passou e dentro desse um ano nada mais aconteceu, nunca mais aconteceu nada dentro de casa, nada assim de estranho. E eu esqueci mesmo e vida que segue. Até que um dia eu tava no trabalho, no meu horário de almoço, e eu saí pra almoçar com as meninas, que a gente sempre sim saía no mesmo horário pra almoçar, a gente almoçava juntas. E enquanto a gente tava ali na rodinha, né, que a gente tava almoçando, uma das meninas que estavam com a gente, ela ia se casar. Então ela começou a falar de casas, móveis, mostrar os móveis que ela tava comprando, a casa, a forma que ela tava montando, tudo tal. E nisso, uma outra funcionária que também estava na rodinha junto com a gente, grava isso. Do nada, mas assim, do nada mesmo, ela soltou assim: quando for pra eu ter a minha casa, eu quero que seja igual a casa de fulana, a casa da fulana. E falou o meu nome. Eu quero que a minha casa seja linda e organizada igual a casa dela. Só que quando ela falou isso, tipo assim, na hora, gente, na hora me veio aquele bilhetinho na minha cabeça. Porque nunca ninguém entrou na minha casa. Eu não gosto de receber visitas e outras eu não tenho amigas. Minhas amigas é as minhas primas que cresceram comigo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, quando ela falou isso, eu estranhei, porque eu nunca tinha levado ninguém na minha casa. As minhas amizades que eu tenho, gente, é as minhas primas com quem eu cresci e convivi. De resto, eu não tenho amizade, se eu tenho é só ali no trabalho, coisa de trabalho mesmo. Mas fora isso, eu nunca levei ninguém na minha casa. E na hora, quando ela falou aquilo, eu já lembrei do bilhetinho, lembrei do papelzinho. E nisso eu perguntei pra ela, falei assim: mas como que você sabe que... Como você tá falando da minha casa se você não sabe nem como que é a minha casa? Você nunca foi na minha casa. E nisso eu vi que ela ficou meio assim, e depois ela falou assim: não, é que eu vi por foto. Mentira. Mentira, porque eu não posto foto nem minha. Quem dirá da minha casa. Então assim, mentira, ela não viu a minha casa por foto. E eu confesso que nesse dia eu fiquei cabulada, sabe? Não parava de pensar. Até que depois de tanto pensar nisso, eu comecei a ficar meio que com receio. Por quê? Quando essa moça entrou na empresa, ela ficou no meu setor e eu que fiquei responsável por ela, pra ensinar ela, pra auxiliar ela, e ela ficou comigo durante 3 meses. Eu treinei ela durante esses 3 meses e depois dos 3 meses ela foi viver a vida dela na empresa sozinha. Só que, desde quando eu comecei a treinar, que ela começou a ficar comigo dentro da empresa, essa moça, ela começou a me imitar demais. Tudo mesmo, tudo. O almoço que eu levava, ela dava um jeito de levar igual, ela dava um jeito de descobrir pra ela levar igual. Corte de cabelo, a cor do meu cabelo, esmalte. Eu pintava a cor de um jeito, no outro dia ela já tava com o esmalte igualzinho. Se eu fizesse decorada, tava igualzinho. Roupas, ela comprava roupas idênticas à minha. Pra vocês terem noção, uma vez ela foi numa loja e ela falou assim: ai, fulana comprou uma roupa aqui, eu quero igualzinha dela. Pra vocês verem o nível de como que era. Calçado, tudo mesmo ela me imitava. Só que até então, eu não ligava muito, porque ela falava que eu era inspiração pra ela. Tá, vou fazer o quê? Se eu sou inspiração pra ela, eu vou ficar brava com ela? Só que, querendo ou não, isso era motivo de risos e de chacotas, né, de piada na empresa, porque essa funcionária, ela sempre foi doida mesmo, tipo, fora da casinha. Pensa numa mulher maluca. Então, assim, por isso também que eu não ligava muito,
não achava que era algo sério, e as pessoas também achavam que era porque ela era doida. Até que depois de um tempo ela foi parando com esse negócio de me imitar e parou de ver. Só que assim, a minha amizade com ela sempre foi trabalho. Fora do trabalho a gente nunca nem conversou. Tipo assim, às vezes ela mandava uma mensagem por celular, algo assim, eu só respondia, mas só, a gente nunca teve amizade, nunca passou disso. E claro que depois disso eu fiquei assim totalmente encanada com o que ela falou. Só que por um outro lado, eu fico pensando, não é possível, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô ficando louca. Como que ela conseguiu entrar na minha casa? Será que ela teria coragem mesmo de fazer isso enquanto ela era louca por mim? Será que eu não tô ficando louca de pensar isso sobre ela? Porque, gente, não é possível. Não é possível. Eu de verdade, eu não acredito que o ser humano tenha essa coragem, não. Só que, como que ela sabe como é minha casa? E ela falou certinho, praticamente as mesmas palavras que ela escreveu que escreveram no bilhete. Claro que eu não vou acusar ela de nada, até porque eu não tenho provas, não tem nem como eu sair acusando. Só que depois disso eu me afastei totalmente. No trabalho é só coisa do trabalho mesmo. A gente não sai pra almoçar mais junto. Agora eu tô até saindo em horário diferente pra não sair com ela. Me afastei assim totalmente. Ela já percebeu que eu me afastei dela, tá? Só que ela nunca veio me falar nada, nunca veio perguntar nada, nunca veio questionar nada. Vocês acham que uma pessoa é capaz disso? Será que foi essa moça, gente? Pelo amor de Deus, fala pra mim o que vocês acham, porque eu vou ficar doida. Eu vou ficar doida, porque às vezes eu falo, não é possível, eu tô ficando muito louca, tô vendo muita série. Por outro lado, eu fico, mas como? Como que aquele bilhete entrou na minha casa? E as mesmas palavras que ela falou da minha casa, praticamente são as mesmas palavras que estavam escritas no bilhete. Será que é eu mesmo que tô doida? Que você fala pra mim, o que vocês acham? E detalhe, quando eu encontrei o bilhete em casa, o meu tio, ele correu pra ver se a câmera do pessoal de algum vizinho pegava ali a minha casa, mas infelizmente nenhuma câmera pegava ali a minha casa, então assim, realmente não deu pra ver nada, os vizinhos também não sabem falar nada, enfim. Ai, gente, não sei, de verdade, queria muito descobrir, muito, muito, muito mesmo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu conheci uma mulher que ela tava desesperada pra poder ficar comigo. E aí ela tava fazendo de tudo pra poder ficar comigo. Me levava pra sair, me levava pra poder jantar, pagava tudo do bom e do melhor. Tinha muito dinheiro. E eu não tava entendendo por que ela tava investindo tanto em mim. Até que eu fui na casa dela. E aí eu entendi exatamente o que estava acontecendo. E eu tô até agora meio confuso. Que eu falei pra ela que eu preciso pensar sobre essa situação. Eu tô meio confuso se eu termino com ela, se eu não termino, se isso é um problema ou o que que é. Nesse relato nós somos um macho machucado. E essa história nem eu sei o que falar pra esse moço. Eu sou do Risota carioca. Estava eu um belo dia correndo na praia, fazendo o meu cardio no sol. Quando do nada eu tropecei numa moça, assim, eu tropecei, né? Ela me atropelou. Eu acho que ela deve ter me visto e me atropelou de propósito. E eu achei aquilo ali um charme. Ela era, assim, mais velha que eu, mas ela era muito bonita, muito bem cuidada, não sei o que. E aí ela veio com aquele jeitinho, desculpa, nossa, deixa eu te recompensar, vamos tomar uma água de coco, que não sei o que. E aí, como ela era muito bonita, eu achei aquilo ali engraçado. Achei, tipo assim, nossa, pra frente, ela, mulher de atitude. Eu topei, comecei a rir, ela foi me ganhando ali no riso, aquela coisa, né? Quando você vê rindo, você vai rindo, quando você vê, você tá sem roupa. Pois bem, comigo foi ao contrário, que nesse relato nós somos um macho. Aí eu fui no quiosquezinho com ela pra gente tomar uma água de coco. E ali a gente começou a tomar uma água de coco e ela começou a conversar. E, gente, pensa num papo bom, um papo fluido, uma mulher assim linda, sabe, cheirosa, elegante. Aí ela começou a passar a mão na minha, assim, começou a rolar aquele clima, assim, nos primeiros minutos, menina, que eu fiquei assim, sem entender nada. Eu falei, gente, tá certo isso? Eu faço assim? Não tô entendendo. E aí ela pediu meu número, eu passei o meu número. E ali, gente, a mulher começou a investir em mim como se eu fosse, assim, o melhor homem do mundo, sabe? Como se eu fosse o único homem da face da terra. Eu não tô me esculhambando também, não, porque eu sou um cara bonito, né? Eu sou um cara legal e tal, trabalho direitinho. Mas ela tava me tratando como se eu fosse, assim, o único pretendente, o melhor pretendente da face da terra da existência dela. Começou a me mandar mensagem todos os dias. E era bom, não era aquela mensagem chata, ela não era chata. Começou a me mandar mensagem o tempo todo, a gente começou a conversar e ela começou a me chamar pra poder sair. Eu ia sair, ela não deixava eu pagar a conta de jeito nenhum. Falava pra que dinheiro não era um problema, era ela que ia me buscar em casa, sabe? Ela falava pra mim, não, fica tranquila, eu quero que você se divirta comigo, eu quero que você queira estar comigo. Então a mulher começou assim, me dar um monte de presente, sabe? No nosso segundo encontro ela me deu um iPhone 17 Pro Max. Eu fiquei... Como assim? Do nada, ela levou de presente. Fiquei todo sem graça, tentei recusar de todas as formas, mas ela, não, quero que você aceite. Ela levou relógio de ouro, ela levou cordão, ela levou roupa, ela levou assim, tipo assim, um monte de coisa que eu comecei a ficar meio assustado com aquilo. E eu comecei a
questionar ela, e ela falava que não, que era o jeito dela, que ela gostava de tratar assim as pessoas com qual ela se relacionava. Ela tava solteira, né, já tinha um tempo, parece que ela já tinha sido casada, se separou, era uma mulher que tinha muito dinheiro e tal, tinha empresas com o marido, acabou que eles dividiram tudo, deu tudo certo. Aí eu fiquei assim, comecei a ficar apaixonado por ela, porque a mulher tava investindo em mim com tudo, sabe? Até que ela resolveu me convidar pra poder ir na casa dela. Aí foi quando veio o problema, que eu entendi tudo que tava acontecendo. Mas não foi a princípio, tá? Eu fui pra casa dela, conheci a casa dela. Ela morava numa área muito nobre, um apartamento muito chique. Foi uma noite muito gostosa, a gente comeu, sabe? Jantamos. Na franfação nós nos dávamos muito bem. Era tudo assim, perfeito, era uma mulher perfeita. A gente tava bom demais, pra ser verdade. E aí eu passei a frequentar a casa dela desde aquela noite que ela me convidou. Ela me chamava o tempo todo, assim, aquela pessoa assim que queria resolver todos os meus problemas, meu, da minha família, todos, assim, ela queria resolver. E aí um belo dia, por um descuido dela, eu fui na casa dela, né, como normalmente estava indo, já estava assim apaixonado, a gente já estava namorando, e eu comecei a ir na casa dela, e ela já estava jogando uma indireta pra eu ir morar com ela, porque ela sabia que eu morava sozinho, não sei o quê. Só que eu tava tentando fazer com que as coisas fossem um pouco devagar, já que tinha, tipo assim, uns 2 meses que a gente tava junto, um namorando e um que a gente se conheceu, e ela já queria namorar comigo no dia seguinte. Eu falei, gente, essa mulher tá querendo demais, e eu? O que tá acontecendo assim? Né? Porque era uma mulher que podia arrumar coisa melhor, digamos assim. E aí, por um descuido dela, a gente tinha acabado de franfar, assim, né? E aí ela pediu pra eu poder pegar uma toalha que tava no guarda-roupa dela. E eu fui pegar a toalha que estava no guarda-roupa dela. Gente, quando eu abri o guarda-roupa, eu entendi o que tava acontecendo. Veio um boneco em cima de mim, bateu na minha testa, assim. Que eu peguei o boneco, que eu olhei, eu tomei um susto, porque parecia um boneco meu. O boneco era a minha cara. Era eu ali, o boneco era eu. A diferença é que a joba do querido do boneco era desse tamanho. Amor, não tinha macho que competia com aquilo ali. Aquilo ali era a varinha de Hogwarts de todos nós. Não tinha como, essa era a única diferença. O boneco tinha o meu corpo, era tudo parecido. Eu fiquei segurando pra aquele boneco, assim, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, completamente assustada. Tipo assim, ela mandou fazer um boneco meu pra quando eu não estivesse aqui. Eu comecei a pensar que fosse isso. Sabe aqueles bonecos reborn? Tipo, é boneco pra mulher que não tem marido? Não sei dizer o que era. Aquele boneco de franfação. Era isso, com uma jeba muito grande. E aí, menina, olha que loucura. Ela viu que eu tava demorando, saiu do banheiro toda molhada. Eu em choque, segurando o boneco assim, sem saber o que fazer com o boneco. Quando ela entrou, eu olhei pra cara dela e falei, você pode me explicar isso? A mulher se acabou de chorar, começou a chorar e falou, senta aqui que eu vou te explicar. E aí ela me contou que depois que ela se separou do marido dela, ela não conseguia se relacionar com homem nenhum, então ela comprou aquele boneco. Aí caiu a minha ficha de que aquele boneco, ela não mandou fazer depois que me conheceu. Não, ela já tinha aquele boneco, ela comprou aquele boneco. E aí ela se apaixonou pelo boneco, começou a se apegar no boneco, se apaixonou pelo boneco e não conseguia, sabe, arrumar outra pessoa, conhecer pessoas reais, porque ela só queria aquele boneco ali. Também com a jeba daquele tamanho, ela só queria aquele boneco. E aí no dia que ela me viu na praia, ela ficou completamente obcecada em mim, porque eu era a cara do boneco. Por isso ela tava investindo, por isso ela me deu tanto presente. Ela queria que ela tava obcecada em mim. Ela queria que eu ficasse com ela porque ela era obcecada no boneco que era parecido comigo, que era a minha cara, que parecia eu. Parece que tiraram uma foto minha e mandaram fazer aquele boneco. E eu fico olhando pra cara dela assim, ela, por favor, não me ache estranho. Eu tô apaixonada por você que também, que não sei o que. Também, eu tô apaixonada por você também. Eu tô tendo que dividir o amor dela com um boneco. Com uma jeba desse tamanho. Eu não tinha documento pra poder dar àquela mulher. Entendeu? O que eu tinha não se comparava ao que o boneco tinha. O eu.2, ou eu.1 e eu era o ponto 2. Eu não tinha. E aí eu falei, mas você entende que esse boneco não é real? Eu entrei na loucura dela. Não, eu sei. Mas, né, era de carência. Quando eu vi você, vi que você era muito parecido com ele, fiquei completamente apaixonada. Eu quero muito ficar com você e tal, não sei o que. Enfim, eu falei pra ela que eu entendi os motivos dela, que só ela sabia onde o calo dela apertava, mas que eu precisava de um tempo pra poder pensar o que eu achava disso, né, pra poder digerir essa situação. E eu tô aí. Tem que saber o que falar pra mulher. Não sei se eu termino com ela ou se eu fico com ela. Tipo, ela é apaixonada por mim ou por boneco? Eu não tenho aquilo tudo ali de varinha de Hogwarts de amor. Então eu não sei o que falar pra ela.